E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês meu método de estudo, ok? Eu já trouxe esse tema aí em subtópicos em outros vídeos, mas hoje vai ser o tema principal. Como que eu faço para estudar de maneira transparente, de maneira objetiva aí, porque o tempo hoje em dia tá escasso e a gente tem que usar esse tempo de maneira certa, de maneira correta, beleza? Então, o que acontece? Eu particularmente não gosto de assistir videoaula. Eu eu me distraía muito, não era nem por falta de tempo, não era nem perca de tempo, mas era porque eu me distraía muito e eu via que eu não estava aprendendo muito por minha culpa, não era que as videoaulas eram ruins não, tá? Porque eu não conseguia me concentrar, sempre ficava em outro mundo. Então o que acontece? Eu comecei a usar PDF. Então hoje em dia eu utilizo PDF e questões. Vou tentar ser bem rápido nesse vídeo, mas de maneira que você entenda o intuito desse vídeo, beleza? Então, o que acontece? Se for resumir, o meu estudo hoje é PDF e questões, mas tem subtópicos e subtópicos nesse vídeo que você precisa saber. Para quem lê muito PDF, sabe que o caderno de revisão vai ser o seu melhor amigo, certo? Vai ser o seu melhor companheiro desde o dia que você comprou o caderno aí na papelaria até o dia da sua prova. Então, é muito importante que você tenha ele eh, bem organizado, bem feito, bem bonitinho aí, porque imagina você fazer um caderno de revisão de qualquer jeito, você utilizar 5 folhas para fazer um resumo de um tópico. Imagina você só de pensar que próxima vez que você vai abrir ele, você vai ter que ler 5 folhas sobre um tópico que você nem gosta de ler sobre ele. Então a primeira dica que eu dou é leia PDF, faça suas anotações. A gente está falando, caderno de revisão é para você revisar, né, que é para você aprender do zero novamente, é para você revisar. Então tem que ser algo objetivo, tem que ser algo que você entenda o que você está escrevendo, tem que ser algo que você vá aprender novamente. Então não faça o caderno de revisão de qualquer jeito. O método que eu utilizo no meu caderno de revisão é o seguinte: eu faço o possível para que determinado assunto não passe de uma folha, certo? Eu utilizo um lado da folha, o segundo lado da folha, né? Eu faço o possível para não utilizar outra folha, porque o que que acontece? Se eu fizer isso com todos os assuntos, vai ficar algo muito longo, vai ficar, enfim, só se o assunto for muito longo mesmo, aí eu utilizo outra folha, mas eu tento sempre resumir em uma folha. Primeira dica é essa. Anote os pontos principais aí, faça a organização bem bacana. E a dica que eu dou primeiramente é aqui, ó. Outra dica, leia primeiramente os documentos que caem aí no seu edital. A gente está falando aqui da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aqui, já partindo aí, se fosse um estudo agora, né, de exemplo, eu iria ler ele todo, artigo 1º, artigo 2º, ia fazer as anotações. E como que você vai saber o que é de mais importante aqui ou não? Se você está lendo ele a primeira vez, por exemplo. Faça o seguinte, leia ele, responda questões. Você vai errar muitas questões se for a primeira vez que você estiver vendo o assunto. E é normal. O anormal seria você acertar a maioria vendo a primeira vez o assunto. Aí sim era algo fora do normal. Mas beleza, você errou as questões, provavelmente aí, né? Se você acertou, beleza, você é um cara muito inteligente, ou uma moça muito inteligente. Mas o que acontece? Aí que tá o bizu das questões, aí que tá o pulo do gato. Quando você for responder as questões, você vai se ligar que vai ter questões que estão se repetindo. Não exatamente as mesmas questões, mas a maneira, a abordagem dela vai ser a mesma, certo? Então você vai se ligar, opa, esse aqui já caiu 3 vezes, esse artigo 5º. Então ele é importante. Vou anotar aqui, ó. Artigo 5º cai muito. Beleza? Opa, respondi mais 20 questões. 5 caíram sobre o artigo 1º. Então anota, o artigo 1º cai muito, tá aqui, ó. Beleza? Cadê o artigo 1º? Tá aqui, ó. E realmente cai muito. Então, isso de você anotar o que é mais importante vai acontecer de maneira natural quando você for responder as questões. Então, leia ele, leia 5 vezes, leia 10, enfim, quanto você achar necessário para que você entenda pelo menos 50% e parte para as questões. Aí você vai se ligar os tópicos que mais caem e você faça as suas anotações. Eu leio e faço isso. E posteriormente também, para complementar meus estudos, eu tenho aqui um mapa mental que eu mesmo criei, certo? Porque na internet aí eu baixei muito mapa mental e
a qualidade era ruim, era muito antigo, 2015, 2014, então faltava muita coisa. Então eu criei meu próprio material. Eu vou deixar o link na descrição se você quiser adquirir aí. Tá o preço de banana mesmo aí, bem barato, somente pelo tempo que eu gastei para fazer esse material. Porque muita gente via no meu privado, ou tu tem material aí do artigo 5º, tu tem material, eu falei, não, eu vou criar o material completo e mandar para quem quiser. Vai ficar mais fácil aí. Então tá aqui, ó. O material é esse, beleza? É o que eu utilizo e é que, se Deus quiser, você é aprovado por ele. Tem o material de todos os tópicos do edital: português, constitucional, linha de direitos humanos, convenção, inglês, RLM, beleza? Então, como que funciona aqui esse material que eu estudo por ele? Eu estou mostrando porque eu estudo por ele. Se eu estivesse estudando por outro material, eu iria mostrar outro material, beleza? Então, o mapa mental, ele vai trazer o resumo de todos os tópicos, beleza? Por exemplo, o artigo 1º, que você viu que cai muito quando você respondeu as questões, você, ó, faz aqui, ó, um círculo vermelho e anota no seu caderno de revisão. Aqui, ó, outro mapa mental sobre a DUD, porque a DUD tem 30 artigos, então foi necessário fazer 12 mapas mentais, beleza? Então, ó, por exemplo, você viu que o artigo 16º cai muito, ó, toda pessoa tem direito de construir a família e a desfrutar de proteção da família, que é o núcleo natural e fundamental da sociedade, beleza? Ele não vai estar 100% do jeito que está no documento. Por quê? Isso aqui é o mapa mental, é o resumo, beleza? Porque se eu fosse colocar o artigo completo, ia ficar desse tamanho e não ia caber aqui, beleza? Então, é um resumo para complementar os seus estudos, beleza? Já fiz a leitura, show de bola. E agora, o que que eu faço? Parte para as questões. Material também tem questões. Tem cerca de 100 a 200 questões de cada tópico, beleza? Por exemplo, regência verbal e nominal da CRS, sabe quantas questões tem? Questões tem? Três questões de regência. Então imagina você estudar três questões somente. Então eu criei 200 questões da forma que a CRS cobra, nem mais difícil nem mais fácil. Exatamente a mesma maneira aí que a CRS cobra. Então, ó, como que eu vou responder as questões aqui? Segundo o artigo 1º da DUT, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Eles são dotados de o quê? Aqui você, beleza, vamos supor que você marcou aqui a letra D. Direitos inalienáveis adquiridos conforme o desenvolvimento da personalidade. Ou seja, está falando aqui, conforme o seu progresso aí da sua personalidade, você vai adquirir certos direitos. Aqui com certeza está errado. Eu marquei aqui de propósito só para você entender uma coisa. Fingir que eu errei aqui, beleza? Porque o erro também faz parte do seu estudo. O erro é tão importante quanto o acerto. Porque eu falo por mim. Muitas das vezes, quando eu acerto uma questão, eu, ó, marquei aqui o X, por exemplo, na letra D, já vou passar para a segunda. Eu nem procuro saber por que as outras estão erradas. Que é aí que é o pulo do gato. A gente tem que saber por que as outras alternativas estão erradas, porque nela pode ter algo construtivo para você. E sempre tem, sempre você vai aprender com cada alternativa. Isso você pode ter certeza. Então, muitas das vezes é bom você errar também, porque você vai aprender. Aqui, ó, para você ver, eles são dotados de quê? Razão e consciência. Aqui seria o gabarito. Beleza? Mas aqui você já aprendeu que o indivíduo não adquire gradativamente certos direitos. Ele já nasce com aqueles direitos. Desde o momento da sua concepção, ele já tem esses direitos. Então aqui eu já aprendi algo nessa letra D aqui, nessa alternativa, eu já aprendi que não tem desenvolvimento da sua personalidade para adquirir certos direitos. Então já aprendi uma coisa aqui. Essa letra A vai me ensinar outra coisa. Essa letra C, mesma coisa. Então você vai fazer isso, imagina você fazer esse estudo que eu acabei de fazer com 100 questões, com 200 questões. Então você vai ficar um bisuradão aí, você vai tirar muita onda aí, porque você vai aprender muito. Então é isso que você tem que fazer. R, não tenha medo de errar, faz parte, beleza? Então eu estou aqui também, ó, com a Constituição, cadê? A Constituição tá aqui, tá aberta. Eu aconselho que você tenha ela aí, um livro da Constituição, porque aqui muitas coisas aqui já não estão mais em vigor. Então é muito viável você ter o livro da Constituição, beleza? Então aqui vou baixar outro material aqui para vocês terem uma ideia. Deixa eu ver aqui. Vou baixar de português. Vou baixar aqui, deixa eu ver. Vou baixar de crase para vocês verem como funciona outro mapa mental aí de português.
Ó, vou baixar mapa mental aqui, esse material que eu fiz aí. Vou deixar o link na descrição. Vou colocar aqui crase, mapa mental. E vou baixar as questões também. 200 questões de crase. Crase, questões. Ó, vou abrir aqui agora. Vai funcionar da mesma maneira. Ó, aqui vai ter todas as regras de crase nesse mapa mental. Imagina você colar esse material na parede, do jeito que eu faço aqui, do jeito que eu colo aqui, ó, do meu lado. Imagina quanto que você vai aprender. Beleza, você viu aqui como funciona, você fez suas anotações, vai responder questões, beleza? Vai errar, não tem problema você errar. Aqui não é sobre errar ou é sobre acertar. Aqui é sobre aprender, beleza? Então a dica nesse vídeo é basicamente essa. Faça as questões sem medo de errar. Faça esse estudo através de PDF que eu faço. Eu indico para vocês, se vocês conseguirem adaptar aí, beleza? Tente substituir por vídeo, se for necessário. Substitua aí pelo menos por uma semana os PDFs por videoaulas para que você possa ter mais tempo de qualidade aí. Porque às vezes você vai ver um vídeo de meia hora, sendo que em 5 minutos você lia o PDF e já aprendia, beleza? Então não é tão necessário. Então aqui, ó, faça as questões, veja por que você errou. Aqui no final das questões vai ter o gabarito, beleza? Ó? Vai ter aqui, ó, do jeito, não, meu Deus, isso aqui tá uma beleza, do jeito que a CRS cobra, ó. Vai ter uma questão e vai ter a tabelinha das crases aqui, ó. Beleza? Todas as questões vai ser assim e no final vai ter o gabarito tudo organizado. Então vou deixar aqui o link desse material aqui. Tá mais barato que o hambúrguer aí que você compra no final de semana aí. Tá mais barato que a bebida aí que você compra. Eu nem sei se você bebe aí, foi somente uma brincadeira, mas enfim. Tá aqui o material, vou deixar o link aí, faça bom proveito aí, beleza? Tamo junto, qualquer coisa me chama no Instagram. Vou deixar o Instagram também da página Decreto da Aprovação, PMMG, beleza? Tamo junto, bons estudos e até a próxima. Fui!